Vem comigo, time, para mais um treino de 12 minutos, 40 segundos de trabalho por 20 de descanso. Dentro de cada minuto a gente trabalha um exercício. Hoje temos 3 exercícios, mas serão 4 minutos, porque em um deles a gente vai fazer para um lado e depois para o outro. Eu já vou explicar. Primeiro exercício para a gente fazer vai ser o reverse crunch, um abdominal, e eu vou explicar agora como fazer da maneira mais difícil e adaptada. Então vamos lá. Reverse crunch, o que eu quero? Uma boa base com os braços aqui embaixo, tira o alto das costas do chão, isso é muito importante. E agora vai trazer a perna estendidinha aqui para cima na linha do quadril. E agora com essa base dos braços eu vou chutar minha perna lá pro alto. Não quero jogar ela lá para trás, eu quero jogar ela para a linha do meu quadril lá pro teto. Como que eu deixo isso aqui mais fácil? Eu vou cada vez mais flexionando os meus joelhos e tirando o meu quadril do chão. Fica muito mais fácil fazer dessa maneira. O que eu não quero? Eu não quero que você deite as costas totalmente no chão, porque isso vai sobrecarregar a tua lombar. Feito o primeiro exercício, primeiro minuto, agora a gente vai para uma isometria, que é o quadrúpede. Qual é essa posição? Eu quero simplesmente me manter nessa posição, como se fosse uma prancha, mas esse exercício é muito mais exigente nas pernas, porque em vez de deixar os joelhos, eu vou deixar os pés no chão. Os joelhos vão ficar o mais próximo possível, mas sem tocar o chão. Sustenta aqui e durante o exercício eu vou dando as dicas de como fazer ele melhor ainda. Terceiro e quarto minuto agora, a gente vai fazer uma passada lateral, lunge lateral. O que eu quero? Vou dar o passo para o lado, vou descer e volto. Então a gente vai trabalhar em um minuto só um lado, no outro minuto o outro lado. Então o que eu peço para você? Amplitude, organiza a amplitude de movimento. Se você conseguir fazer um movimento curtinho, não tem problema. O que eu peço? Vai distribuindo esse trabalho e ao longo dos dias, ao longo dos treinos, você vai começando a quebrar o movimento, quebrar essas restrições de mobilidade e ficar cada vez melhor. Vamos comigo? Vou soltar o cronômetro e vou treinar junto contigo. Vamos embora. Vamos nessa, time. Começamos no chão com o reverse crunch. E foi. Lembra que feito é melhor que perfeito. Quanto mais a gente consegue manter o treino constante, treinar todo dia alguma coisa, mais facilidade a gente tem de fazer os movimentos. O corpo vai começando a se conectar e com o corpo conectado e construído, você começa a ter cada vez mais capacidade de fazer movimentações que antes eram praticamente impossíveis. Feito o primeiro, vamos para o segundo quadrúpede. Vamos manter a posição. Fala aí, foi fácil ou difícil fazer o reverse crunch? Muito flexor de quadril e a parte inferior do abdômen. Bora. Bora lá. Quadrúpede. O que eu peço? Tenta manter o joelho mais próximo do chão, sustenta a posição, faz uma rotação externa agora. Vou sair um pouco da posição só para mostrar. É como se você quisesse rodar aqui, ó, o cotovelo lá para trás. O que eu não quero? Eu não quero o cotovelo rodado para fora. Sempre mantenha essa posição. Comprime bem a parede abdominal e sustenta a posição. Vamos embora. Concentra lá. Distribui bem o trabalho entre braços e pernas. Passou rápido demais. Vamos para a primeira passada lateral. Vamos começar pela direita para a gente não se perder. Se organiza. Lembra de trabalhar bem
a amplitude do teu movimento, vai soltando aos poucos. Esse é a primeira rodada dessas 4 rodadas, essas 3 rodadas que a gente vai fazer. Então, vai soltando aos pouquinhos, você vai sentir o movimento fluir um pouquinho melhor. Para quem já tem um pouco mais de mobilidade, dá uma olhada no meu pé que fica parado. Eu estou trabalhando em cima do calcanhar, então quando eu faço a passada, ele aponta os dedos lá para cima. Isso me dá uma condição muito melhor de trabalhar o exercício. Isso aqui é excelente para quem joga esportes, quem pratica esportes, mudança de direção. Você precisa ter essa consciência de usar uma perna só para fazer o movimento. Vamos para o outro lado agora. Voltar à esquerda para trabalhar. Sempre tenta manter o peito apontado para frente. Mantém postura, distribui bem o trabalho entre musculatura mais de quadril e musculatura mais próxima ao joelho. Fazendo isso, você está recrutando mais músculos para fazer um mesmo movimento. E quando a gente distribui o trabalho, ele acaba ficando mais fácil. Feita a primeira rodada, vamos para a segunda. Já estamos aquecidos, vamos para cima. Faz a base e movimento. Se você quiser deixar o movimento ainda mais completo, controla mais a descida. Tenta não tocar o calcanhar no chão nunca. Mantém como se a gente estivesse fazendo uma canoinha e trabalhando as elevações da perna, depois apontando lá para o teto. Tem uma coisa muito importante para entender sobre o abdominal. Quando a gente puxa as pernas para cima, quem está trabalhando aqui são os flexores de quadril, musculaturas que unem o tronco e o fêmur, que vai trazer a perna para cima. Ainda falando sobre o exercício anterior, quando eu peço para você tirar o quadril do chão e chutar os pés lá para cima, lá para o teto, eu estou trabalhando o quê? Eu estou puxando o meu quadril para cima. E quem vai fazer isso vai ser a musculatura muito mais de abdômen do que de flexor de quadril. Então a gente está colocando 2 grupos musculares um pouquinho diferentes. Eles trabalham em conjunto, sim, mas você está conseguindo ativar um pouco mais musculatura abdominal. Antes, trazendo as pernas aqui para cima, o abdômen está servindo como estabilizador. Trazendo aqui e depois chutando o quadril para o alto, a gente realmente está ativando musculatura abdominal. Vamos lá. Para quem já está de boa fazer o exercício, começa a colocar um pouco de potência. Absorve e sai. Absorve e sai. Bora. Perninha esquerda para fechar nossa segunda rodada e vamos para a rodada final. Bora. E aqui foi só
eu colocar um pouquinho de potência no movimento que já fiquei mais ofegante. Então, faz o movimento, faz o treino com intenção. Se você só tem 10, 15 minutos para treinar por dia, lógico, não é o ideal, mas lembra aquilo que eu falei no começo, a gente precisa de consistência, então vale muito mais você ativar o teu corpo por 10, 15 minutos, pode ser menos, tanto faz, mas com certa intensidade, o que você puder colocar de intensidade para fazer valer. Para fazer valer o treino no teu dia. Para de achar que treino bom é aquele treino longo de 1 hora, 1 hora e meia, 2 horas. Não. Você precisa de consistência. Só fazer. Todo dia. Bora a última rodada? Flexor de quadril, abdômen. Flexor de quadril, abdômen. E como eles trabalham em conjunto, aqui você está integrando ainda mais o trabalho das musculaturas. Sempre comprimindo bem a parede abdominal, dando bastante suporte para o movimento. Quadrúpede, depois os 2 lunges, já Elvis. Foi lá, entrou na posição, sustenta, comprime bem o abdômen, foco lá no centro do corpo, se organiza, tenta ficar o mais quadrado possível, deixa as costas retinhas. Sustenta. Cotovelos apontando para trás, numa diagonal para trás. E peso bem distribuído entre mãos e pés. Feito. Agora os lunges. E a gente termina o treino. Dá pra dizer que esse foi um treino um pouco mais avançado, tirando o quadrúpede que foi um pouquinho mais simples. Os outros 3 exercícios exigem um pouquinho mais de condição. Bora. Fazendo junto passa muito mais rápido. Sozinho que é difícil. Vambora. Último período. Feito mais um treino, monstro. Muito obrigado pela parceria. Me fala o que você teve dificuldade, o que você gostou, o que você não gostou. E tamo junto. Até a próxima.